Diego Pavão está por aqui também, nosso editor de internacional, para falarmos, Diego, sobre um dos reflexos dessa guerra na Ucrânia, a crise energética na Europa. Diego, a ideia da Alemanha é contar com a ajuda dos outros países do bloco, porque os gasodutos que transportam gás da Rússia para a Alemanha trazem cada vez menos gás, né? Exatamente. Bom dia, Rafa. Bom dia para quem acompanha o Novo Dia em Casa. Situação cada vez mais preocupante. O fluxo de gás vai diminuindo praticamente a cada mês, a cada semana. A gente tem uma notícia aí de que a Rússia diminuiu um pouco esse fluxo de gás. Bom, já existe um acordo ali entre os países da União Europeia para fazer uma economia conjunta de 15% de energia. Isso pensando lá na frente, pensando lá no inverno. Não nem tão lá na frente, né? Logo, logo o inverno chega e aí a demanda por energia, por gás natural principalmente, vai crescer. Mas a Alemanha quer mais que isso. A Alemanha quer uma garantia dos outros países de que esses outros países vão também economizar nas suas matrizes para que a Alemanha tenha acesso a esse excedente de energia lá na frente. Ontem eu conversei com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o Pedro Cortes, gentilmente falou com a gente. Ele gravou uma resposta, um depoimento curto falando sobre essa falta de gás na Europa e as consequências para o inverno. A gente vai dar uma olhada agora. A redução no fornecimento de gás russo para a Alemanha vai muito além de impor severas condições ao povo alemão, condições essas que devem piorar, especialmente quando chegarmos ao outono e ao inverno no hemisfério norte, quando o consumo de gás tende a ser maior. A Alemanha está tentando negociar com os demais países da União Europeia uma redução geral de consumo, de tal forma que ela possa contar com essa energia não utilizada para compensar, ao menos parcialmente, a energia que ela não consegue gerar devido à ausência do gás russo. Há também uma perspectiva de que ela possa reativar antigas usinas termoelétricas movidas a óleo ou a carvão, que são combustíveis fósseis muito mais intensivos na emissão de CO2, prejudicando as metas de redução de gases de efeito estufa que a União Europeia pactuou na última Convenção do Clima no ano passado. Pois é, então ele fala sobre essa questão da Alemanha recorrer a esses meios mais sujos de energia. Com isso, a União Europeia, a própria Alemanha, vai se distanciando daqueles objetivos de energia verde, uma transição mais limpa, mas é uma solução por agora, né, que foi encontrada nesse momento. Existe a questão da Alemanha também tentar acordos bilaterais com outros países da União Europeia para garantir essa importação de energia, só que isso tem que ser feito rapidamente. A gente tem agora procurando gás na África também, né? Exatamente. Portugal é um país, por exemplo, que usa o gás natural do norte da África. Os outros países da União Europeia, diferentes da Alemanha, têm outras fontes de energia importantes. Por exemplo, a França usa muita energia nuclear, né? Portugal tem hidrelétricas, Portugal também usa gás natural que vem do norte da África. Claro, a tentativa da União Europeia, de modo geral, é sim conseguir outros fornecedores para suprir essa falta que o gás da Rússia faz agora. A gente tem uma arte para mostrar agora os gasodutos que correm pela Europa, e aí a gente tem uma noção da dependência da Europa em relação ao gás russo. A gente vê, chama atenção, Rafa, para esses dois aqui, ó. Essas duas linhas aqui são os Nord Streams, né? O 1 e o 2. Aqui a gente tem a legenda mostrando quais são os gasodutos que passam, alguns inclusive passando até pelo próprio território da Ucrânia. Esses dois gasodutos que eu falei agora, esses dois aqui, o Nord Stream 1 e 2, esses são os principais. O 2 teve a certificação dele interrompida pela Alemanha lá antes da guerra. Foi uma sanção ali, vamos dizer assim, da Alemanha, dizendo, olha, por causa da guerra, a gente vai interromper essa certificação do Nord Stream 2, e aí não vai ter esse fluxo de gás. O problema é que agora isso é visto como um tiro no próprio pé da Alemanha, porque a Alemanha poderia contar com esse fluxo que vem de um outro gasoduto, considerando que o gasoduto, o Nord Stream 1, tem o fluxo agora bem reduzido. Mas aí também tem uma situação geopolítica interessante, né? Porque aí a Alemanha teria de se desvincular desse bloco de países ocidentais que estão impondo sanções à Rússia, né? Exatamente. É uma decisão... destoaria muito ali da... delicada, né? Destoaria muito. Beleza, eu topo as sanções desde que não mexam com o meu gás e o meu negócio com a Rússia em torno disso, né? Aí... Com certeza. Até o ministro de Relações Exteriores da Rússia disse, olha, se vocês não tivessem interrompido a certificação do Nord Stream 2, talvez vocês pudessem contar agora com um fluxo maior de gás. Bom, a gente tem uma segunda arte para mostrar agora, que é a queda do fluxo de gás
que a Rússia foi mandando para a União Europeia, isso ao longo dos anos. A gente vê que em 2019, 2020, 2021, houve sim quedas. Essas quedas, muitas delas estão ligadas a manutenções de rotina, sim, e isso acaba provocando queda, interrupção no fornecimento. Não havia nenhuma questão geopolítica ou política, eram aspectos técnicos. Exatamente. Ao longo dos anos houve sim essa redução, que é normal. Agora, a Rússia hoje ainda diz que essas interrupções no fornecimento são causadas por falhas técnicas ou por manutenções programadas, o que é muita coincidência, na verdade, em relação ao cenário que a gente vê agora. É bem revelador. Ele destrói argumentos. Exatamente. Então a gente tem essa redução bem drástica no fornecimento aqui nessa parte mais aqui no meio de 2022, é justamente o que a gente vive agora, né? Essas interrupções no gás cada vez mais constante, cada vez mais intensas também, mais frequentes. E aí a gente vai ver agora o que vai ser da situação do inverno, né? Essa é a grande questão. O que pode ser feito para resolver essa situação antes de começar o inverno. O problema é que são poucos meses e existe uma questão muito de infraestrutura técnica para garantir, sim, outro fornecimento de gás para a Europa. Tem os lares todos, tem a indústria alemã, com certeza. Enfim. É um estrago e tanto, maior economia da União Europeia. Valeu, Diego. Obrigado, Diego Pavão, nosso editor de internacional por aqui, dando um panorama geral para a gente de como a crise energética provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia afeta o cotidiano das pessoas e a economia da região também.